Meu final de semana foi um pouco conturbado, aconteceram algumas coisas, então eu não consegui fazer muita coisa. E também por já estar iniciando a minha TPM, foi um final de semana que eu fiquei assim com uma sensação de muito cansaço. Bom, gente, como eu disse, estamos iniciando o segundo mês aqui da nossa folhinha, do nosso desafio. Pra quem não viu o primeiro vídeo do desafio, onde eu explico como vai funcionar e como eu dividi os dias, eu basicamente dividi em 3 vezes de 8 semanas, então serão 8 semanas, 8 semanas e 8 semanas. 8 semanas são basicamente 2 meses, então eu dividi assim e agora já completamos o primeiro mês e aqui na nossa folhinha nós vamos iniciar o segundo mês. Lá nesse primeiro vídeo eu também explico o porquê que eu dividi assim, mas basicamente é porque eu achei que fica menos pesado na cabeça do que dividir e falar tipo, é 6 meses, não são 6 meses, são 3 vezes 8 semanas, então parece que é um desafio um pouco mais leve assim. E essas 8 semanas eu dividi e chamei de mundo, então nós temos 3 mundos nesse desafio, como se fosse um jogo assim de videogame, o que torna um pouco mais divertido. Então nós estamos no meio do primeiro mundo, que foi nosso primeiro mês aqui de desafio. E aí eu decidi tirar esse tempinho hoje pra revisar aqui a minha folhinha, ver como é que foi esse último mês, o que eu realmente fiz, o que eu preciso melhorar agora no próximo mês, porque é basicamente a gente ficar se revisando e ver o que a gente precisa mudar na gente mesmo. E eu acho que a questão que foi mais corrida pra mim é essa questão de gravar todos os dias, editar e postar 2 vezes na semana, que é o que eu tinha me comprometido. Então eu não sei se agora no próximo mês eu vou gravar todos os dias, como eu fiz nesse anterior. Eu gravava pelo menos ali os pontos altos dos dias, mas eu senti que eu tava gravando muita coisa e no final ficava um conteúdo bruto de 2 horas pra eu editar e aí eu tinha que fazer virar um vídeo de 15 minutos, então muita coisa também eu acabava nem usando. Então talvez agora no segundo mês eu não grave todos os dias, mas eu faça, por exemplo, um resumo de como foi meu dia anterior. Fale, por exemplo, ontem eu fiz tal coisa, tal coisa, tal coisa. E hoje eu gravo, entendeu? Tipo assim, tentar não gravar todos os dias ou gravar, assim, os pontos altos de cada dia. Porque eu acabava perdendo muito tempo nessa parte da edição. Claro que uma das minhas metas é o canal, mas eu ficava muito mais nessa meta e não conseguia realizar todas as outras, em questão até da arte mesmo. Eu consegui fazer a arte 3 vezes em um mês, eu acho isso muito pouco pro tanto que eu gosto de fazer. Então eu acho que eu preciso equilibrar um pouco mais isso, porque tá bem completa aqui a área do canal, mas tem outras áreas que eu tô deixando a desejar. Então nesse próximo mês eu acho que eu vou fazer um pouco diferente, eu vou vendo aqui o que eu vou me adaptando melhor, vou vendo o que vai funcionando pra minha rotina e também tem algumas coisas que eu defini que eu quero fazer agora no meu próximo mês. Vocês viram que na semana passada eu fiz yoga em um dia e eu acho que eu nunca tinha feito. Eu gostei muito porque ele faz muito exercício de alongamento de costas, eu tenho muita dor na coluna, ultimamente eu tenho tido dor na coluna pra fazer qualquer coisa. Então uma das coisas que eu quero adotar nessa questão aqui de me movimentar, eu acho que eu vou começar a fazer o yoga pelo menos umas 3 vezes na semana por questão da minha coluna. Outra coisa que eu quero fazer é voltar a fazer exercícios de braço, nem que seja levantar essa cadeira aqui, porque eu vi umas fotos que meu ombro estava tão definido, tão bonito no ano passado, eu acho, ou 2024, não sei. E na época eu comprei um monte de blusa assim, tomara que caia, pra mostrar os meus ombros definidos. Eu vi essas fotos e eu falei, eu quero esses ombros de novo, então eu vou voltar a fazer esses exercícios em casa mesmo. Nem que seja levantando umas garrafas de água pra ver se acontece alguma coisa aqui. Outra coisa também que eu quero mudar é que eu coloquei aqui no papel que seriam 2 horas dedicadas para o canal. Esse próximo mês eu vou fazer diferente, eu vou pegar essas 2 horas só pra editar vídeos. E se eu quiser fazer outra coisa diferente no canal, como por exemplo fazer thumb ou responder comentários, tirar um tempinho ali pra dar uma revisada assim, esse tempo será um tempo a mais que eu vou dedicar ao canal, mas essas 2 horas eu vou deixar exclusivamente pra questão de edição, porque eu tava também ficando muito agarrada nessa questão. Eu deixava pra editar em um dia e aí eu meio que perdia o dia todo fazendo edição de vídeo. E aí, se eu tirar 2 horas por dia só pra editar, eu acho que, tipo, em 3 dias eu já vou ter um vídeo pronto, no máximo. E eu acho que é isso que eu revisei aqui, que eu acho que eu preciso mudar agora nesse próximo mês. Me pediram também pra deixar essa folhinha disponibilizada pra vocês, então eu vou deixar, mas eu vou tirar aqui as minhas metas, né, e vou deixar em branco pra vocês colocarem as metas de vocês. Vou colocar aqui embaixo, também já coloquei no vídeo anterior, um PDF pra vocês colocarem aqui e completarem com as metas de vocês. Gente, eu tô falando que a minha coluna tá muito ruim porque eu tô sentada aqui há 10 minutos pra gravar e eu já tô começando a sentir dor, porque não tem onde encostar, eu fico assim, ó. Ai, sim, isso é uma das coisas que eu preciso urgentemente fazer, que é fazer mais alongamentos ou alguma coisa pra colocar minha coluna no lugar. Tô mais jovem, senhora. O mais temido aconteceu, realmente eu tava certa, a TPM estava chegando e eu agora estou morrendo de cólica. E também é muito ruim ter que fazer as coisas com dor. Antes, quando eu tava um pouco melhor, eu coloquei já a roupa pra lavar, então a máquina tá lavando roupa. Também já dei uma organizada na cozinha, então já fiz a maioria das coisas que eu tinha pra fazer. Agora o que eu vou fazer é ficar aqui na cama e fazer o máximo de coisas que eu conseguir fazer sentada e deitada.
Estou aqui com o meu livro, então eu acho que eu consigo ler, consigo editar vídeo, consigo editar alguma coisa também no canal que precisar. Todas as coisas que eu consegui fazer quietinha na minha cama, é isso que eu vou fazer hoje. E quando eu fico com cólica, geralmente eu fico muito fraca, então acho que hoje eu não vou conseguir fazer muita coisa. E acho também que não vai ter muita coisa interessante pra gravar aqui hoje pra vocês. Então, basicamente é isso que eu vou fazer agora. Escuto e já. Alexa, para. Vou falar com vocês algumas coisas que eu tava pensando a respeito do desafio. Eu implementei esse desafio porque eu quero conseguir adicionar novos hábitos na minha rotina. Mas ao mesmo tempo eu acho que a gente não tem que seguir um script, não existe um script da vida perfeita. É o que eu sempre falo pra vocês, se vocês não se encaixam nesses hábitos que eu tô implementando, coloca os hábitos de vocês no lugar. É a mesma coisa quando a gente vê aquelas blogueiras acordando 5 da manhã pra fazer exercício, e se a sua rotina não cabe acordar 5 da manhã pra fazer exercício, porque você precisa acordar 6 pra ir trabalhar, então não existe um script, não existe você ter que fazer do jeitinho certinho, porque o jeitinho certinho é a vida de cada um. É claro que tem coisas que são universais, que é fazer exercício, se alimentar bem, beber água, cuidar da sua cabeça, fazendo terapia, que todo mundo tem que fazer. Eu acredito também muito no poder do estudo, da leitura, que é uma coisa que abre muito a nossa cabeça, os nossos horizontes. Mas tem outras coisas que eu acho que não é uma regra, que não é uma coisa que você tem que seguir. E eu tenho a minha rotina ideal, que eu acordo, faço as minhas coisinhas, leio meu livrinho. Eu acho que a gente tem que sim ter uma rotina, ter horário pra fazer as coisas, ser organizado, não é também de qualquer jeito. Mas eu não acho que exista uma rotina ideal que se encaixe na vida de todo mundo. Principalmente porque a gente tem a nossa vida acontecendo, igual ontem que eu fiquei com muita cólica, eu tinha planejado várias coisas para fazer durante o meu dia, e aí eu fiquei muito mal de cólica e eu tive que remanejar todas as coisas que eu tinha planejado pro dia de ontem para fazer hoje, e ontem eu fiquei apenas fazendo coisas assim mais leves. E isso é uma coisa que acontece que a gente não tem controle, não tem muito o que eu fazer. Então eu também tenho que ter a paz de saber que as coisas que estão no meu controle eu tô fazendo, e as coisas que não estão no meu controle eu deixo acontecer. Eu acho que se a gente tem sempre um horário certinho para fazer cada coisa, a gente tira um pouco dessa espontaneidade da vida que tem de deixar esses espaços vazios para a vida ir acontecendo. Por exemplo, se eu tenho uma rotina muito cheia e todos os horários da minha agenda estão preenchidos e uma amiga me chama para ir num café para conversar, eu não tenho um horário para minha amiga, você não tem um espaço para encaixar, nesse caso, a amiga, ou encaixar interações sociais ou coisas importantes durante a sua rotina. E eu acho importante a gente ter esses espaços na nossa rotina, até pra gente mesmo, pra gente ter um momento de não fazer nada. Então eu não acho que a gente tem que seguir uma cartilha de como ser produtivo e aquele conjunto de regrinhas extremas, porque eu acho que dessa forma a gente vai falhar muitas vezes, e a gente falhando muitas vezes, a gente não vai se achar capaz de fazer isso, mas é porque a gente criou uma coisa fora da nossa realidade. Eu acho que a primeira coisa pra gente implementar hábitos é, claro, ver o que a gente quer mudar e também olhar a nossa rotina. Porque vai ter coisa que vai ser possível melhorar e vai caber na nossa rotina, mas também vai ter coisa que não vai caber. Eu acho que a gente tem que conseguir ser feliz com o que a gente tá conseguindo dar naquele dia. Nem todos os dias a gente vai ser 100%, vai ter dias que a gente vai ser 50%, 90%, mas vai também ter dias que a gente vai ser 10%. E a gente tem que entender e colocar na nossa cabeça que esses dias ruins também vão passar. A gente tem que parar de acreditar nesse conceito de rotina perfeita que a internet vem há anos mostrando pra gente. E eu espero que eu não tenha passado
passado essa impressão de que eu tenho conseguido todos os dias e que a minha rotina é perfeita. Porque eu não quero mostrar isso, eu falei pra vocês que eu queria mostrar aqui uma coisa real. Tem dia que eu acerto em algumas coisas e erro em outras. Tem dia que eu erro em quase todas. E é como eu falei, às vezes pra dar conta de algumas coisas eu acabo deixando outras coisas a desejar, igual esses dias que eu tava cuidando muito do canal, eu também acabei deixando outras coisas de lado. Eu tava dando conta de editar os vídeos, mas não tava dando conta de fazer a arte, que é uma parte espontânea da minha vida que eu gosto tanto. Então, por eu ter preenchido muito a minha agenda com uma coisa, eu acabei deixando outra coisa de lado, e eu acho que a gente também tem que ter esse equilíbrio. E é isso que eu venho buscando na minha vida, por isso também que eu implementei hábitos de várias áreas, não só de uma área específica. E é isso, vamos tentar melhorar cada dia mais. Eu acho que era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Eu falei tanto que a luz até mudou, o sol até chegou aqui do nada. Como eu falei pra vocês, a minha coluna está péssima, então eu preciso agora tirar um tempinho pra fazer um yoga e depois eu vou começar já a editar o vídeo que vai sair na quarta-feira. Vamos encima de las colinas, baja las rodillas, arquea la espalda, vamos a echar al principio de tu baja y tu larga dirección es para la piel, todas las cosas. Exhalamos. Arriba tienes que despegar también tu pie derecho entre las manos. Aquí adelante se queda doblada con la media piel alineada, un poquito más separar más las piernas hacia existe o Good Evening, que se escreve Good Evening, que é pra quando você vai falar boa noite, mas não é ainda o final do dia, igual. E agora o Good Night é o boa noite de tchau, tchau, tô indo dormir. Bom dia, amigos! Hoje eu acordei um pouco mais disposta, então eu resolvi fazer aquilo que eu tinha falado que eu ia fazer lá na segunda-feira, que é fazer esses exercícios assim mais voltado pra musculação, e aí eu vou misturando um pouco desses exercícios, um dia esses exercícios e um dia o yoga também, que tá fazendo muito bem pra minha coluna. E aí assim eu vou conseguindo melhorar meu condicionamento, também essa questão das minhas dores de coluna. Hoje também eu já tomei bastante água, eu já tomei quase uma garrafa de água, e agora também vou fazer alguma coisa pra eu comer. Mais tarde eu quero ir no parque, também já aproveito e já faço a minha caminhada do dia. Ontem foi quarta-feira e eu passei basicamente o dia todo editando vídeo, até soltei um vídeo ontem. Semana passada eu não consegui postar na quarta, mas essa semana eu consegui, e também vou conseguir postar no sábado, que é os dias que eu coloquei pra postar vídeo. E aí eu passei o dia todo ontem editando vídeo e também cuidando da casa, eu até tirei as minhas unhas porque eu fiquei o dia todo mexendo com água. E como ontem não teve nada de muito interessante, eu acabei não gravando aqui pro vídeo, mas enfim, vamos viver o dia de hoje. Feel like a kid again. Korea, no tofu, seafood soup, and plates of kimchi. Now, my friends, we are doing a food shop, and I'm also excited to share with you my loyalty. This sign is above me. The sign is Tara. Looks stylish. What do you think of Chang's new handbag? Stylish. Já tá cheio de roupa de Halloween, daí pode ser a caixa pra guardar os discos, pode ser a... Agora eu vou fazer uma das coisas que eu mais gosto, que é estudar inglês, cantando e ouvindo música. Tô aqui com o meu iPad e vou praticar algumas coisinhas aqui.
Que aí eu consigo juntar duas coisas que eu gosto muito, que é a questão de idiomas, eu amo aprender idiomas, e também cantar, que eu amo músicas no geral. Então é isso, vou colocar alguma coisa aqui agora. Vocês não vão ouvir o que eu estou escutando porque eu tô de fone, justamente porque dá os direitos autorais, mas enfim. Eu gosto de colocar os lyric videos, que é o vídeo que aparece a letrinha e o som, e o cantor cantando junto, não só como se fosse um playback. Porque assim eu consigo escutar a pronúncia, tem palavras que eu não conheço, tem muitas palavras que eu não conheço, então eu vou escutando a pronúncia, vou pegando também, depois eu pesquiso o significado e assim a gente vai aprendendo cada vez mais. A primeira música, Best Part. Eu acredito muito que as músicas podem ajudar em questão de aprender idiomas, porque foi basicamente assim que eu aprendi espanhol. Quando eu era adolescente, eu era muito grudada com uma amiga minha, Júlia, e eu ia pra casa dela, a gente colocava músicas na TV, a gente escutava músicas em inglês e ela sempre conseguia pronunciar muito melhor as palavras do que eu, porque eu nunca tinha visto aquelas palavras. E naquela época ela ouvia muito mais músicas internacionais que eu ouvia muitas músicas nacionais, e por isso eu não tinha contato com as palavras, não sabia muito bem como pronunciava, então quando a gente ia ler as letrinhas lá pra cantar, eu não sabia nem ler pra conseguir cantar. Eu acho que fazer isso que eu vou fazer agora é muito bom, porque você consegue ler as palavras, você também escuta como se pronuncia e você ainda aprende a cantar uma música junto. Don't call me baby. So don't call me baby unless you mean it. Don't tell me you need me if you don't believe it. Before I die praying. I just wanna go out and walk with you. Baby, you know I just like to talk with you. You don't have to tell me anything that's new. I just wanna go out and walk with you. Eu não consumia nem no Brasil. Minha mãe que gosta de rádio. Graças. Isso é pra eles, facilitar pra eles. Agora eu tô até balançando, o vento tá me levando. Nossa, agora até que eu tô ventando tanto essa parte. Eu tô e olha só, ó, aí tem pequeno, eu fui acho que 2 vezes lá, eu comprei um pequeno. E ele sabe, sempre que eu chegar de lá, eu não sei que ele tá afastado porque ele tá com problema de saúde, porque ele trabalhava antes. O oficista trabalha um pouquinho mais. Como ela trabalha, acho que ela falou assim, que eu quero uma vida de princesa. Eu acabei de chegar aqui. Sério? Imagina, quanto é que ela trabalhou de 1 milhão de coisas no Brasil. Trabalhou de dinheiro, trabalhou uma tocar atrás. 1,20 dinheiro, a carne, frutas, presentes, de frutas, tudo. E dá uma dor.